Minha nora disse que eu devia dormir no sofá, porque gente velha cheira mal. Era minha casa, minha cama. E eu dormi no sofá por 11 dias. Mas o que ela não sabia é que eu ainda tinha veneno guardado para reagir. E quando eu reagi, ela perdeu tudo, inclusive o sofá que tanto gostava de me oferecer. Deixa eu contar essa história direito, porque até hoje, quando lembro, sinto um arrepio na espinha. Não é arrepio de medo, não. É arrepio de quem sabe que fez justiça. Meu nome é Neuza. Tenho 73 anos. Moro em Campinas, no interior de São Paulo. E passei 40 anos da minha vida costurando para fora. Costurei vestido de noiva, cortina de igreja, farda de escola, roupa de bebê. Meus dedos têm calos de agulha até hoje. Fiquei viúva cedo, criei meu filho Pedro sozinha e quando chegou a hora dele estudar, vendi minha máquina Singer, aquela antiga de ferro que valia R$ 2.800 para pagar a faculdade dele. Meu único bem no mundo era meu apartamento, quitado, avaliado em R$ 185 mil. Não é mansão, não. São 2 quartos, sala pequena, cozinha americana, mas era meu, conquistado com suor, com costura, com sacrifício. E foi justamente esse apartamento que virou o centro da minha guerra. Porque desde que meu filho Pedro casou com a Jéssica, as coisas começaram a mudar dentro de casa. Ela é bonita, vou ser sincera. Tem 35 anos, cabelo loiro platinado sempre impecável, sorri igual propaganda de pasta de dente. É fisioterapeuta, trabalha num consultório chique, fala bem, se veste bem. No começo eu até achei ela simpática, mas logo eu percebi que por trás daquele sorriso tinha veneno, muito veneno. Ela sabia que um dia Pedro ia herdar meu apartamento. E ela queria esse apartamento livre, sem mim dentro, sem meu cheiro de velho, como ela dizia, sem minha presença atrapalhando os planos dela. Foi ali que minha vingança silenciosa começou. Mas antes de contar o que eu fiz, deixa eu voltar um pouco e explicar como tudo começou. Como eu cheguei no ponto de dormir no sofá da minha própria casa. Como eu fui humilhada dentro do lugar que eu construí com as minhas próprias mãos. Antes de continuar, se você gosta de histórias de vingança e superação, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. A gente ama saber até onde nossas histórias chegam, porque essa aqui, pode ter certeza, vai mexer com você. Deixa eu me apresentar direito, porque é importante vocês entenderem quem eu sou antes de julgar o que eu fiz. Meu nome completo é Neuza Maria da Silva. Nasci em 1951, numa cidadezinha perto de Campinas. Meu pai era ferroviário, minha mãe lavadeira. A gente não tinha nada, mas tinha dignidade. Minha mãe sempre dizia: Neuza, dinheiro a gente pode não ter, mas vergonha na cara a gente tem de sobra. Eu aprendi a costurar com 9 anos de idade. Minha avó me ensinou. Ela sentava comigo na varanda, colocava retalho na minha mão e dizia: aprende, menina. Mulher que sabe costurar nunca passa fome. E ela tinha razão. Quando eu tinha 18 anos, conheci o Osvaldo. Ele era motorista de ônibus, homem trabalhador, sério, de palavra. A gente casou em 1971 na Igreja Matriz, com um vestido que eu mesma fiz. Branco simples, mas bonito. Eu me senti uma princesa naquele dia. O Pedro nasceu em 1979. Foi parto difícil, fiquei 3 dias em trabalho de parto, mas quando botaram ele nos meus braços, eu soube que tudo tinha valido a pena. Ele era pequenininho, cabelo pretinho, olhos iguais os do pai. Meu tesouro. Mas a vida não deixa a gente ser feliz por muito tempo, não é mesmo? Em 1994, o Osvaldo sofreu um acidente. O ônibus dele foi atingido por um caminhão na rodovia Anhanguera. Ele não resistiu. Morreu no hospital 3 dias depois. Eu fiquei viúva aos 43 anos, com um filho de 15 anos para criar. Foi aí que eu entendi o que era ser forte. Porque não tinha tempo para choro. Tinha que trabalhar. Tinha que botar comida na mesa. Tinha que pagar escola. Tinha que dar futuro para o meu menino. Comecei a costurar para fora. Aceitava qualquer serviço. Conserto de bainha, ajuste de roupa, costura de cortina, bordado em toalha. Trabalhava de segunda a segunda. Acordava 5 da manhã. Ia dormir meia-noite.
Meus dedos sangravam de tanto furar com agulha, mas eu não parava. E foi assim, costurando, que eu consegui dar faculdade para o Pedro. Ele queria fazer administração. Eu vendi minha máquina Singer, aquela que a minha avó tinha me dado, que valia R$ 2.800, e paguei o primeiro semestre dele. Depois fui pagando o resto com costuras mês a mês, suando, mas pagando. Pedro se formou em 2004. Arrumou emprego num banco, virou gerente, começou a ganhar bem. Eu fiquei tão orgulhosa. Meu filho formado de terno, trabalhando em banco. Tudo que eu sempre quis para ele. Em 2010, comprei meu apartamento. Pequeno, mas meu. 48 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Financiado em 15 anos. Paguei todinho, prestação por prestação, sem atrasar uma vez. Em 2025, era meu. Quitado. Escritura no meu nome. Eu não era rica. Não tinha carro, não tinha joias, não tinha conta bancária gorda. Mas tinha aquele apartamento. Minha conquista, meu suor. Minha vida inteira naquelas paredes. Minha rotina era simples. Acordava cedo, tomava meu café com pão e manteiga, assistia meu programa de televisão, conversava com as vizinhas, fazia meu almoço. À tarde, eu gostava de sentar na varanda para ver o movimento da rua. Às vezes bordava alguma coisa, às vezes só ficava ali pensando na vida. Eu não incomodava ninguém. Pagava minhas contas em dia, não devia nada para ninguém, tratava todo mundo bem. Era uma senhora quieta, de bem com a vida, que só queria viver em paz nos últimos anos da vida. Mas a vida tinha outros planos para mim, porque em 2016 o Pedro conheceu a Jéssica e foi aí que tudo começou a desmoronar. A primeira vez que vi a Jéssica foi num domingo de agosto de 2016. Pedro me ligou dizendo que ia trazer uma moça para almoçar comigo. Ele estava feliz. Eu ouvi na voz dele. Mãe, eu acho que dessa vez é sério, ele disse. Fiquei animada. Meu filho tinha tido uns namoros antes, mas nunca tinha levado ninguém para me conhecer. Fiz uma galinha assada caprichada, arroz, feijão, farofa, vinagrete. Arrumei a mesa com a toalha bordada, coloquei flores no vaso. Queria que tudo ficasse bonito. Quando ela chegou, confesso que fiquei impressionada. A Jéssica era linda. Alta, magra, cabelo loiro platinado escovado, unhas feitas, roupa de marca. Ela usava um vestido branco que eu, que costurei a vida inteira, sabia que custava caro. Sapato de salto, bolsa de couro, perfume que eu sentia de longe. Ela parecia ter saído de revista. Oi, sogra, que prazer conhecer você, ela disse com um sorriso enorme, me abraçando apertado. Eu gostei daquilo. Ela parecia simpática, carinhosa, educada. Durante o almoço, ela elogiou tudo. Que galinha maravilhosa, sogra! A senhora cozinha muito bem. Que apartamento aconchegante! Que toalha linda! Foi a senhora que bordou. Eu fiquei derretida com tanto elogio. Pedro olhava para ela apaixonado e eu pensei: graças a Deus meu filho achou uma mulher boa. Como eu estava enganada. Eles namoraram 1 ano e casaram em 2017. Casamento simples, no civil, só família próxima. Ela não quis festa grande, disse que preferia guardar o dinheiro para outras coisas. Na época eu achei ela sensata. No começo, ela continuava simpática comigo. Me ligava toda semana, perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Às vezes passava aqui para tomar um café, trazia bolo, me dava abraço, me chamava de Mamãe Neuza. Eu até comentei com a Dalva, minha vizinha. Dalva, que nora abençoada que eu arrumei. Deus me deu uma filha. Mas aos poucos, devagarzinho, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram os comentários pequenos, disfarçados de cuidado. Sogra, a senhora não acha que está exagerando no sal? Pressão alta é perigoso, viu? Sogra, essa blusa tá meio desbotada, né? Quer que eu te leve numa loja? Ai, sogra, que cheiro forte de comida! A senhora não liga o exaustor, não? Depois vieram as sugestões. Sogra, a senhora já pensou em morar num lugar com mais gente da sua idade? Tem uns condomínios para idosos muito bons. Sogra, a senhora sai sozinha. E se cair na rua? É perigoso, viu? E então começaram as visitas de inspeção. Ela vinha aqui, abria meu armário, mexia nas minhas coisas, olhava minha geladeira.
Sogra, esse remédio tá vencido. Sogra, essa roupa de cama tá velha. Sogra, por que a senhora guarda tanta coisa? Isso aqui parece casa de acumuladora. Eu me segurava, engolia seco, porque eu não queria brigar com a mulher do meu filho. Eu não queria ser aquela sogra chata, encrenqueira, que ninguém aguenta. Eu tinha medo de que o Pedro escolhesse ela e me abandonasse. Mas a gota d'água foi quando ela começou a falar de herança. Foi numa tarde de 2022. Ela estava aqui com o Pedro tomando café. Eu tinha feito bolo de fubá. A gente estava conversando sobre amenidades quando ela soltou assim do nada. Sogra, a senhora já pensou em fazer um testamento? É importante organizar essas coisas. Eu gelei. Testamento para quê, Jéssica? Eu só tenho esse apartamento. E quando eu morrer, ele vai pro Pedro mesmo. Ela sorriu. Aquele sorriso que eu ia aprender a odiar. Ah, eu sei, sogra. Mas é bom deixar tudo certinho no papel, né? Para evitar problema depois. Pedro ficou calado, olhando para o chão. E foi ali que eu entendi. Ela estava contando os dias para eu morrer. Ela queria meu apartamento. Ela queria me ver longe dali. Ela queria que eu sumisse. A partir daquele dia, Jéssica mudou completamente comigo. Não era mais a nora carinhosa, não. Era uma mulher fria, calculista, que me olhava como se eu fosse um estorvo. Um móvel velho que precisava ser descartado. E o pior de tudo, meu filho não fazia nada. Ele ouvia ela falar mal de mim e ficava quieto. Ele via ela me humilhar e abaixava a cabeça. Ele tinha virado um fantoche nas mãos dela. Eu descobri depois, muito depois, que o Pedro estava endividado. 78 mil reais em cartão de crédito. Dívidas que ele tinha escondido da Jéssica e ela tinha descoberto. E estava usando isso para controlar ele, para fazer ele se submeter, para fazer ele escolher o lado dela sempre. Mas naquela época, eu não sabia de nada disso. Eu só via meu filho se afastando de mim e a Jéssica se aproximando cada vez mais com aquele sorriso falso, aqueles olhos calculistas, aquela voz de veludo escondendo veneno. Ela era elegante, educada na frente dos outros. Mas quando a gente estava sozinha, ela me tratava como lixo. E o pior, ela fazia isso de um jeito tão sutil, tão disfarçado, que se eu fosse reclamar eu ia parecer louca. Ia parecer a sogra paranoica, ciumenta, que inventa coisa. Ela era boa, muito boa. E eu estava caindo direitinho na armadilha dela. A verdade sobre a Jéssica eu só fui descobrir aos poucos, juntando pedacinhos de conversa, observando, prestando atenção. Porque ela era esperta, muito esperta. Ela não atacava de frente. Ela minava por dentro. O apartamento valia 185 mil reais. Não era muito, mas para ela era. Porque a Jéssica e o Pedro moravam de aluguel. Pagavam 1.400 reais por mês num apartamento pequeno, longe do centro. Ela odiava aquilo. Ela queria ter casa própria. Ela queria status. Ela queria poder dizer, eu tenho um apartamento. E o meu apartamento ficava num bairro bom, perto de mercado, de farmácia, de ponto de ônibus. Era bem localizado. Se eles vendessem, dava para comprar outro maior, financiar a diferença, viver melhor. Mas tinha um problema. Eu estava viva, eu estava morando ali. E enquanto eu estivesse dentro daquele apartamento, ela não podia fazer nada. Então ela começou a me empurrar para fora. Primeiro foram as sugestões de asilo. Sogra, a senhora já ouviu falar da Casa de Repouso Santa Clara? É um lugar lindo, cheio de gente da sua idade. Tem enfermeira, tem médico, tem atividade. A senhora ia adorar. Ela falava isso sorrindo, como se estivesse me oferecendo um presente. Eu respondia firme. Jéssica, eu não preciso de asilo. Eu moro aqui há 15 anos. Tô bem, não vou sair. Ela fingia que aceitava, mas eu via a raiva nos olhos dela. Uma raiva contida, disfarçada, mas que estava lá. Depois ela começou a plantar medo em mim. Sogra, outro dia uma idosa caiu aqui no prédio e quebrou o fêmur. A senhora mora sozinha, e se cair? E se passar mal? Ninguém vai saber. Ela falava isso todo dia, toda visita. Era uma ladainha constante. E se acontecer alguma coisa? E se a senhora esquecer o fogão ligado? E se entrar ladrão? Eu comecei a ficar insegura. Comecei a ter medo de dormir sozinha. Comecei a achar que ela tinha razão.
que eu era um perigo para mim mesma. Mas o pior foi quando ela começou a atacar minha dignidade. Teve um dia, em 2023, que eu estava fritando peixe. Ela chegou, torceu o nariz e disse alto: "Nossa, sogra, que fedor! A senhora não tem noção que esse cheiro impregna? Os vizinhos devem te odiar." Eu me senti humilhada, envergonhada. Parei de fritar peixe. Parei de cozinhar muita coisa que eu gostava, com medo de incomodar. Ela também começou a criticar minhas roupas, meu cabelo, meu jeito de falar. "Sogra, essa blusa é de quando? 1980? Sogra, não fala pranta, fala planta. Você envergonha o Pedro na frente dos amigos dele." Cada crítica era uma facada. Cada comentário era uma humilhação disfarçada de cuidado. E o Pedro? O Pedro não fazia nada. Ele ouvia tudo calado. Às vezes ele até ria junto. E isso doía mais que qualquer coisa. Porque esse era meu filho. O menino que eu criei sozinha. O menino que eu vendi minha máquina de costura para dar estudo. O menino que eu amei mais que a minha própria vida. E ele tinha virado isso. Um homem fraco, covarde, que deixava a mulher dele me destruir aos pouquinhos. Eu tentei conversar com ele uma vez. Foi em 2024, uns meses antes do Natal. Ele tinha vindo aqui sozinho, sem ela. Eu servi um café, sentei do lado dele e disse: "Filho, a Jéssica não me trata bem. Ela fala mal de mim, me humilha, quer que eu saia daqui. Você não vê isso?" Pedro desviou o olhar, mexeu na xícara. Ficou em silêncio por um tempo longo. Então disse baixinho: "Mãe, a Jéssica só quer o melhor para a senhora. Ela se preocupa. Ela não se preocupa comigo, Pedro. Ela quer meu apartamento." Ele explodiu: "A senhora está ficando paranoica. A Jéssica é minha esposa. Ela cuida de mim. Ela me ama. A senhora precisa parar com essa mania de perseguição." Foi a primeira vez que meu filho gritou comigo. Eu fiquei chocada. Fiquei muda. Ele saiu daqui batendo a porta. E eu chorei sozinha na cozinha por horas. Foi nesse dia que eu entendi. Ele tinha escolhido ela. E eu tinha perdido meu filho. Mas eu ainda não sabia o porquê. Eu não sabia que ele estava endividado, que escondia R$ 78.000 em dívidas de cartão, que a Jéssica tinha descoberto e estava usando isso como arma. Ela ameaçava largar ele, expor as dívidas para a família dele, destruir a reputação dele no banco. Ele estava preso, refém, e ela sabia disso. E usava a fraqueza dele para me esmagar. A Jéssica não queria só o apartamento. Ela queria me ver destruída. Ela queria provar para si mesma que era mais forte que eu, que ela tinha vencido, que ela tinha tirado o filho da mãe e ficado com tudo. E ela estava quase conseguindo. Porque em novembro de 2024, ela começou a falar abertamente que eu devia sair. "Sogra, a senhora precisa aceitar que está ficando velha. A senhora precisa de cuidados. Esse apartamento é grande demais para a senhora sozinha." Eu disse que não ia sair, que ali era a minha casa, que eu tinha pago com meu suor. Ela riu, aquele riso gelado, cruel, e disse: "Sogra, a senhora sabe que quando a senhora morrer, isso aqui vai ser do Pedro, né? E o Pedro é meu marido. Então, no fundo, já é meu." Foi ali que eu entendi que essa guerra não ia acabar bem. Que ou eu lutava, ou eu ia ser enterrada viva dentro da minha própria casa. E foi exatamente o que ela tentou fazer. Depois daquela conversa, as coisas pioraram rápido, muito rápido. A Jéssica não tinha mais medo de mostrar quem ela era. Ela sabia que o Pedro estava do lado dela, então podia fazer o que quisesse comigo. E foi exatamente o que ela fez. Começou com pequenas coisas. Ela parou de me ligar, parou de vir aqui. Quando eu ligava para o Pedro, ele atendia seco, apressado. "Oi, mãe, tô ocupado, a gente fala depois." E desligava. Eu ia até a casa deles às vezes, levava marmita, levava bolo, tocava a campainha. Ela abria a porta só uma fresta, nem me deixava entrar. "Ah, sogra, que surpresa! A gente tá meio ocupado agora, viu? Deixa aí na porta, depois a gente pega." E fechava na minha cara. Eu voltava para casa com a marmita na mão, humilhada, sentindo um nó na garganta. Teve uma vez, em dezembro de 2024, que a Dalva me chamou para tomar café na casa dela.
Ela tinha feito broa de milho e queria minha companhia. A gente estava conversando quando ela comentou sem querer: Neuza, vi seu Pedro outro dia no mercado com a Jéssica. Ela estava falando pro açougueiro que você tá com Alzheimer. Eu gelei. Como assim? É. Ela disse que você esquece as coisas, que confunde os dias, que às vezes não sabe onde tá. O açougueiro ficou com pena. Falou que ia rezar por você. Eu não consegui falar nada. Fiquei olhando para Dalva, sentindo o mundo desmoronar. A Jéssica estava espalhando mentira sobre mim. Estava dizendo para o bairro inteiro que eu era doente da cabeça, que eu estava perdendo a memória. Dalva, eu não tenho Alzheimer. Eu não esqueço nada. Eu tô bem. Ela pegou na minha mão. Eu sei, Neuza. Eu conheço você há 15 anos. Eu sei que você tá bem. Mas as pessoas acreditam no que ouvem, sabe? E ela fala com tanta certeza, com tanta preocupação falsa. Foi ali que eu entendi a jogada da Jéssica. Ela estava preparando o terreno. Ela queria que todo mundo achasse que eu era louca, incapaz, que eu precisava de ajuda. Porque assim, quando ela me tirasse daqui, ninguém ia achar estranho. Todo mundo ia achar natural. Coitada da dona Neuza, tadinha, tá doente. A nora fez o melhor por ela. E não parou por aí. Uma tarde, eu estava na varanda quando a síndica do prédio bateu na minha porta. Dona Neuza, posso falar com a senhora um minutinho? Eu abri a porta preocupada. Claro. Aconteceu alguma coisa? Ela estava constrangida. Olha, dona Neuza, recebi uma reclamação dizendo que a senhora deixa o rádio muito alto de madrugada. Os vizinhos estão reclamando. Eu fiquei chocada. Que rádio? Eu não tenho rádio ligado de madrugada. Eu durmo cedo. Quem falou isso? Ela olhou para o lado sem jeito. Foi anônimo. Mas não foi só isso, não. Disseram também que a senhora joga lixo pela janela, que tem cheiro ruim saindo do seu apartamento. Isso é mentira! Mentira! Eu gritei. Quem está falando isso de mim? Mas eu já sabia quem era. Era ela, a Jéssica. Ela estava me difamando com os vizinhos, inventando histórias, fazendo com que todo mundo me olhasse com pena ou nojo. Eu comecei a ter vergonha de sair de casa. Comecei a sentir os olhares na rua, no mercado, no ponto de ônibus. As pessoas cochichavam quando eu passava. É ela, a velhinha que está perdendo a cabeça. A Jéssica tinha transformado minha vida num inferno. E o pior, ela fazia tudo com um sorriso no rosto. Teve um domingo que eu não fui convidada para o aniversário do Pedro. Ele fez 45 anos em outubro de 2024. Eu fiquei sabendo pela Dalva, que viu as fotos no Facebook. Tinha a Jéssica, os amigos deles, a família dela, menos eu, a mãe dele. Eu liguei para o Pedro chorando. Filho, por que você não me chamou? Ele ficou em silêncio. Depois disse, frio. Mãe, foi uma coisa pequena, só para amigos próximos. A senhora ia ficar deslocada. Deslocada. Meu próprio filho achava que eu era deslocada na vida dele. Eu desliguei e chorei até não ter mais lágrimas. Mas a gota d'água ainda não tinha chegado, porque em novembro a Jéssica foi mais longe ainda. Ela começou a ligar para mim quase todo dia, sempre com alguma nova história para me assustar. Sogra, viu no jornal? Assaltaram uma senhora aqui no bairro. Bateram nela, quebraram o braço dela. A senhora tranca bem a porta, né? Sogra, tá tendo muito golpe em idoso. Ontem teve uma senhora que perdeu aí a aposentadoria todinha. A senhora não fala com desconhecido, né? Ela estava plantando medo em mim. Todo dia um novo medo. Até que eu comecei a ter medo de verdade. Medo de sair, medo de ficar, medo de viver. E então, no início de dezembro, ela apareceu aqui sem avisar. Bateu na porta às 10 da manhã. Entrou sem pedir licença. Sentou no sofá e disse: Sogra, preciso falar uma coisa séria com a senhora. Eu sentei, tensa. O que foi? Ela suspirou fundo, como se estivesse muito preocupada. A senhora sabe que eu e o Pedro amamos a senhora, né? Mas a gente está muito preocupado. A senhora não está bem. A senhora esquece as coisas, se confunde, fica repetindo as mesmas histórias. Isso é sinal de Alzheimer, sogra. A senhora precisa de ajuda. Eu não tenho Alzheimer, eu gritei. Ela levantou a mão, calma, como se estivesse lidando com uma criança birrentinha. Tá vendo? A senhora fica nervosa à toa. Isso também é sintoma. Sogra, a gente já conversou.
Separamos um quartinho para a senhora lá em casa. A senhora vai ficar com a gente, onde a gente pode cuidar da senhora direitinho. Eu senti o chão sumir debaixo de mim. Você quer que eu saia daqui? Não é sair, sogra. É ir para um lugar melhor. A senhora vai ter companhia, vai ter quem cuide, vai ter comida pronta. Esse apartamento é meu. Eu gritei tremendo de raiva. Eu paguei ele com meu suor. Eu não vou sair daqui. Ela se levantou, pegou a bolsa e antes de sair disse com aquele sorriso falso: a senhora vai mudar de ideia, sogra. Mais cedo ou mais tarde, a senhora vai perceber que não tem escolha. E saiu, deixando eu ali, sozinha, sentindo que as paredes estavam desabando em cima de mim. Ela tinha plantado a ideia de que eu era doente, tinha me isolado dos vizinhos, tinha me afastado do meu próprio filho, e agora estava pronta para me tirar da minha casa. Eu passei aquela noite acordada, olhando para o teto, sentindo um aperto no peito. Eu não sabia o que fazer, não sabia como lutar, não sabia se ainda tinha forças, mas o pior ainda estava por vir, porque no Natal de 2024, a Jéssica fez a humilhação final, a que quase me quebrou, a que quase me destruiu para sempre. Véspera de Natal de 2024, um dia que eu jamais vou esquecer, por mais que eu tente. Eu tinha passado a semana toda me preparando. Limpei a casa todinha, passei pano em tudo, arrumei a mesa com a toalha bordada que era da minha mãe, fiz farofa, arroz temperado, peru assado com batatas, salpicão, rabanada, tudo do zero. Minhas mãos doíam de tanto trabalhar, mas eu queria que ficasse perfeito, porque no fundo eu ainda tinha esperança. Eu achava que o Natal podia ser um momento de recomeço, que a gente ia sentar junto, comer, conversar, e que talvez, só talvez, as coisas voltassem ao normal. Como eu era ingênua. Eles chegaram às 7 da noite. Pedro tocou a campainha, e quando eu abri a porta, ele nem me abraçou. Entrou, me deu um "Oi, mãe" seco e foi direto sentar na sala. A Jéssica entrou atrás, com um vestido vermelho justo, salto alto, cabelo escovado brilhando. Ela estava linda e fria. "Oi, sogra", ela disse sem me olhar nos olhos. Passou direto por mim como se eu fosse transparente. Eu tentei sorrir. "Oi, minha filha. Que bom que vocês vieram. Fiz tudo o que vocês gostam." Ela sentou no sofá, cruzou as pernas, pegou o celular. Nem olhou para a mesa que eu tinha arrumado com tanto carinho. "Quanto tempo a comida fica pronta?" Pedro perguntou, olhando para o relógio. "A gente não pode demorar muito." Eu senti uma pontada no peito. "Tá tudo pronto, filho. Podemos cear agora." A gente sentou à mesa. Eu servi os pratos, ofereci tudo. Tentei puxar conversa. "Pedro, como tá o trabalho?" "Jéssica, você mudou o cabelo? Tá bonito?" Respostas secas, monossilábicas. Eles comiam em silêncio, olhando para o prato, como se tivessem obrigação de estar ali. Eu tentei de novo. "Lembram quando a gente passava o Natal aqui e ficava até meia-noite conversando? O Pedro adorava minha rabanada." "Mãe, isso foi há muito tempo." Pedro me cortou irritado. Jéssica soltou uma risadinha baixa. Eu fingi que não ouvi. Então ela olhou em volta como se estivesse reparando na casa pela primeira vez. "Sogra, a senhora não acha que esse apartamento tá grande demais para a senhora?" Eu parei com o garfo no ar. "Como assim?" "2 quartos, sala grande. A senhora usa tudo isso? A senhora mora sozinha, sogra." "Eu moro aqui há 15 anos, Jéssica. Essa é minha casa." Ela deu de ombros. "Sei. Mas não faz sentido, né? Gente idosa não precisa de tanto espaço." Pedro não disse nada, continuou comendo. Eu tentei mudar de assunto. "Alguém quer mais farofa?" Jéssica recusou com a mão impaciente. Então ela se virou para mim e soltou assim sem aviso. "Sogra, a senhora está ficando muito esquecida. A senhora sabia?" Meu coração acelerou. "Eu não estou esquecida de nada." "Tá sim. A senhora repete as mesmas coisas, confunde os dias, esquece onde guardou as coisas. A senhora devia fazer uns exames." "Jéssica, eu não preciso de exame. Eu tô bem." Ela olhou para o Pedro como quem pede apoio. Ele suspirou, colocou o garfo na mesa e disse, olhando para mim com cansaço: "Mãe, a Jéssica tá certa. A gente tá preocupado. A senhora não tá mais nova. A senhora precisa de cuidado." Eu senti lágrimas queimarem nos olhos. "Eu não preciso de cuidado.
Eu cuido de mim mesma há 73 anos. Jéssica riu. Aquele riso gelado que eu odiava. Sogra, a senhora mal consegue subir escada sem ficar ofegante. A senhora esquece de tomar remédio. A senhora deixa a torneira aberta. Eu nunca deixei torneira aberta. Deixou sim. Semana passada. A síndica comentou comigo. Era mentira, eu sabia que era mentira. Mas ela falava com tanta convicção que até eu comecei a duvidar. Então veio o golpe final. Jéssica pousou o guardanapo na mesa, olhou para mim com uma expressão de pena falsa e disse: Sogra, a senhora está ficando esquecida. A senhora devia dormir no sofá para não cair da cama de noite. Eu fiquei paralisada. O quê? É. Gente idosa cai muito, quebra osso, bate a cabeça. Sofá é mais baixo, mais seguro. A senhora devia pensar nisso. Eu olhei para o Pedro, esperando que ele dissesse alguma coisa, que ele me defendesse, que ele falasse que aquilo era um absurdo. Mas ele só ficou olhando para o prato, mexendo na comida, como se não tivesse ouvido nada. Pedro? Eu chamei, a voz tremendo. Você vai deixar ela falar isso de mim? Ele levantou os olhos, irritado. Mãe, a Jéssica está tentando te ajudar. Não precisa ficar assim. Eu não consegui segurar. As lágrimas desceram. Ajudar? Ela está me humilhando. Ela quer que eu durma no sofá da minha própria casa. Jéssica suspirou teatral. Viu, Pedro? Eu falei que ela ia reagir mal. Idoso é teimoso assim mesmo. Eu não sou teimosa e eu não vou dormir no sofá. Ela se levantou, pegou a bolsa e olhou para o Pedro. Vamos embora. Não adianta tentar ajudar quem não quer ser ajudada. Pedro se levantou também. Sem olhar para mim, ele disse: A gente vai, mãe. Feliz Natal. E saíram. Os dois. Me deixaram ali sozinha, na mesa cheia de comida que ninguém tinha comido direito, com a toalha bordada da minha mãe, com as rabanadas esfriando, com as luzes de Natal piscando na janela. Eu sentei ali, olhando para os pratos sujos, e chorei. Chorei como eu não chorava desde que o Osvaldo morreu. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação. Eles tinham passado o Natal comigo só para me humilhar, só para me fazer sentir pequena, inútil, descartável. E o pior ainda estava por vir. 3 dias depois, a Jéssica voltou, sozinha dessa vez. Tocou a campainha às 9 da manhã. Eu abri a porta, ainda de camisola, com o rosto inchado de tanto chorar. Bom dia, sogra, ela disse, entrando sem pedir licença. Ela estava com uma mala na mão, uma mala grande. O que você está fazendo aqui? Eu perguntei. Ela foi direto para o quarto de hóspedes. Aquele quartinho pequeno que eu usava para guardar caixas, roupas velhas, algumas lembranças. Ela abriu a porta e começou a tirar tudo de dentro. O que você está fazendo? Arrumando o seu novo quarto, ela disse sem olhar para mim. Você vai dormir aqui agora. Eu fiquei paralisada. Como assim? Ela parou, virou para mim e disse devagar, como se estivesse falando com uma criança. Você vai dormir aqui, sogra, nesse quartinho. É mais seguro, é do tamanho certo para você. E assim você não atrapalha quando a gente vier aqui. Quando vocês vierem aqui, essa casa é minha. Vocês não moram aqui. Ela sorriu. Aquele sorriso que eu tinha aprendido a odiar mais que qualquer coisa no mundo. Ainda não, sogra. Ainda não. Ela jogou minhas coisas no corredor. Caixas, roupas, lembranças, tudo espalhado no chão. Então ela pegou uma chave da bolsa e trocou a fechadura da porta do quarto de hóspedes. Pronto, ela disse satisfeita. Agora só eu tenho a chave. Para sua própria segurança, sogra. Eu estava tremendo de raiva, de choque, de desespero. Você não pode fazer isso. Essa casa é minha. Ela se aproximou de mim, bem perto. Tão perto que eu podia sentir o perfume caro dela misturado com um cheiro de maldade. Pode sim, sogra. Porque você tá velha. Tá doente. Tá esquecida. E ninguém vai acreditar em você. Os vizinhos já acham que você tá louca. A síndica já recebeu reclamações. Se você tentar me acusar, todo mundo vai achar que você está delirando. Ela pegou a bolsa e foi até a porta. Antes de sair, ela virou e disse: Ah, e só para você saber, gente velha cheira mal, sogra. Os vizinhos reclamaram, por isso é melhor você ficar longe das áreas comuns da casa, pro bem de todo mundo. E saiu. Eu fiquei ali, no meio do corredor,
cercada pelas minhas coisas jogadas no chão, sentindo o mundo desabar. Naquela noite, eu não conseguia entrar no meu quarto. A porta estava trancada. A chave era dela. Então eu fui para o sofá. Me deitei ali, puxei uma manta velha e dormi. E foi assim que passou um dia, depois 2, depois uma semana. 11 dias eu passei dormindo no sofá da minha própria casa. 11 dias humilhada, destruída, sem saber o que fazer. A Dalva, minha vizinha, bateu na minha porta no 12º dia. Neuza, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Vi você no corredor ontem de madrugada, parecia perdida. Eu contei tudo, chorando, tremendo. Desabafei anos de humilhação em 5 minutos. Ela me abraçou, apertado, e disse: Neuza, essa casa é sua. Você pagou ela todinha, você não tem que dormir em sofá. Você não tem que abaixar a cabeça. Levanta, reage, ou você vai deixar essa mulher te destruir. E foi ali, naquele abraço da Dalva, que eu entendi. Ou eu reagia, ou eu morria ali dentro, enterrada viva na minha própria casa. Foi ali que minha vingança começou. Depois da conversa com a Dalva, eu passei 2 dias inteiros pensando, planejando, tentando encontrar uma saída, porque eu não era mais aquela Neuza submissa, quebrada, que aceitava tudo calada. Aquela Neuza tinha morrido no sofá. A Neuza que tinha acordado era outra. Era uma mulher que tinha sido humilhada, sim, mas que ainda tinha veneno guardado para reagir. E foi aí que eu comecei a prestar atenção. Atenção de verdade. Não naquilo que a Jéssica dizia, mas naquilo que ela escondia. Eu comecei a observar o Pedro. O jeito dele chegar aqui, tenso, nervoso. O jeito dele desviar o olhar quando ela falava de dinheiro. O jeito dele tremer quando ela mencionava o banco onde ele trabalhava. E então, numa tarde de janeiro de 2025, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Vasculhei as coisas do meu filho. Ele tinha deixado uma pasta esquecida aqui na última visita. Uma pasta de documentos do banco. Eu abri. E lá dentro tinha um extrato. Um extrato do FGTS dele. 205 mil reais. Eu li aquele número 3 vezes. 205 mil reais acumulados em 22 anos de trabalho. Dinheiro que ele nunca tinha sacado. Dinheiro que estava ali, parado, esperando. E a Jéssica não sabia. Foi ali que o plano começou a se formar na minha cabeça. 2 dias depois eu liguei para o Pedro. Não para reclamar, não para chorar. Liguei com calma, com voz firme. Filho, preciso falar com você. Sozinho. É urgente. Ele resistiu. Mãe, eu tô sem tempo. É sobre dinheiro, eu disse. Sobre uma dívida sua que eu descobri. Silêncio do outro lado. Então ele disse, a voz tremendo. Eu vou aí. Ele chegou na manhã seguinte. Sozinho, sem a Jéssica. Entrou, sentou no sofá onde eu tinha dormido por 11 dias e me olhou com medo nos olhos. Como você descobriu? Ele perguntou. Eu sentei na frente dele, olhei bem nos olhos dele e disse, filho, eu sei que você deve 78 mil reais no cartão de crédito. Eu sei que você escondeu isso da Jéssica. Eu sei que ela descobriu. E eu sei que ela está usando isso para te controlar. Ele abaixou a cabeça. Começou a chorar. Mãe, eu não sabia o que fazer. Eu entrei em desespero. Fiz empréstimo, usei o cartão, tentei cobrir um buraco com outro. E quando ela descobriu, ela disse que ia me deixar, que ia contar para todo mundo, que ia me destruir. E você deixou ela me destruir no seu lugar. Eu disse, a voz firme. Ele soluçou. Eu sou um covarde, mãe, eu sei. Eu sou fraco. Eu não tive coragem de enfrentar ela. Eu respirei fundo. Então peguei a pasta com o extrato do FGTS dele e coloquei na mesa. Você tem 205 mil reais no FGTS, Pedro. Ele arregalou os olhos. Como você... Eu vi o extrato. Você tem esse dinheiro acumulado há anos. Dinheiro que ela não sabe que existe. Pedro ficou olhando para o papel como se não acreditasse. Eu tinha esquecido disso. Pois é. E agora você vai usar esse dinheiro para se libertar. Ele me olhou, confuso. Como? Eu me inclinei para frente e disse devagar. Você vai sacar o FGTS. Vai quitar suas dívidas. E em troca, você vai transferir 50% desse apartamento para o meu nome. Ele piscou. O quê?
Você me ouviu. Metade desse apartamento vai ficar no meu nome, para garantir que eu nunca mais seja expulsa da minha própria casa. Mas, mãe, quando ela descobrir, eu disse fria, ela não vai poder fazer nada, porque metade desse apartamento vai ser legalmente meu. E se ela tentar me tirar daqui de novo, eu vou para a justiça. E aí sim, todo mundo vai saber quem ela é de verdade. Pedro ficou em silêncio por um tempo longo. Eu vi o medo nos olhos dele. Mas eu também vi algo que eu não via há muito tempo. Alívio. Mãe, ele disse baixinho, se eu fizer isso, ela vai me deixar. Melhor ela te deixar do que você virar escravo dela para o resto da vida. Ele pensou. Pensou muito, então assentiu. Tá bom, eu faço. E foi exatamente o que a gente fez. Pedro sacou o FGTS. 205 mil reais. Quitou os 78 mil de dívida. Sobrou 127 mil que ele guardou numa conta, que a Jéssica não tinha acesso. Depois, a gente foi no cartório, juntos, e transferiu 50% do apartamento para o meu nome. No papel, agora, metade daquele apartamento era meu. Legalmente, meu. Oficialmente, meu. Quando a gente saiu do cartório, Pedro me abraçou. Pela primeira vez em anos, ele me abraçou de verdade. Desculpa, mãe, ele disse chorando. Desculpa por tudo. Eu abracei ele de volta. Agora você vai ser forte, filho. Vai enfrentar ela. E vai fazer o que tem que ser feito. E ele fez. Naquela noite, Pedro chegou em casa e contou tudo para Jéssica. Contou que tinha quitado as dívidas. Contou que tinha dinheiro guardado. Contou que tinha transferido metade do apartamento para mim. Ela explodiu. A Dalva me contou depois que ouviu os gritos de longe. Você fez o quê? Você deu metade do apartamento para aquela velha? Você me traiu, você me enganou! Pedro, pela primeira vez, não abaixou a cabeça. Eu não te enganei. Eu me protegi e protegi minha mãe. Jéssica ameaçou, gritou, chorou, tentou manipular, mas não adiantou, porque o Pedro tinha acordado. Finalmente. E então ele disse a frase que eu esperei anos para ouvir. Jéssica, você vai sair daqui. Você tem 30 dias para encontrar outro lugar, porque eu não aguento mais viver com você. Ela ficou chocada. Você está me expulsando? Tô. Do mesmo jeito que você tentou expulsar minha mãe. Jéssica tentou reverter. Ligou para mim, chorando e implorando. Sogra, pelo amor de Deus, fala com o Pedro. Eu errei. Eu não devia ter tratado a senhora assim. Me perdoa. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou, eu disse, calma. Jéssica, você me humilhou. Você me tirou da minha cama e me botou no sofá. Você espalhou mentira sobre mim. Você tentou me tirar da minha casa. Agora aguenta. E desliguei. 30 dias depois ela saiu. Pegou as coisas dela, chamou um caminhão de mudança e foi embora. Mas antes de sair, ela veio até aqui. Bateu na porta, eu abri. Ela estava diferente. Sem maquiagem, cabelo preso, sem salto alto. Parecia menor, mais fraca. Eu vim buscar o sofá, ela disse, a voz baixa. Eu olhei para ela e sorri. Pela primeira vez em anos, eu sorri de verdade para ela. Pode levar, afinal você sempre disse que era meu lugar, né? Ela abaixou a cabeça. Chamou os homens da mudança e levou o sofá embora. Eu fiquei ali, na porta, vendo o caminhão ir embora. E senti uma paz que eu não sentia há anos. Naquela noite, eu dormi na minha cama. Na minha cama, no meu quarto, na minha casa. E eu dormi como uma rainha. 3 meses se passaram desde que a Jéssica saiu daqui. 3 meses de paz, de silêncio bom, de acordar na minha cama, tomar meu café na minha cozinha, sentar na minha varanda sem medo de ser humilhada. O Pedro vem me visitar toda semana agora. Ele mudou. Tá mais leve, mais forte, mais parecido com o menino que eu criei. Ele se divorciou da Jéssica em março de 2025. Foi rápido, sem briga, porque ela sabia que tinha perdido. Sabia que não tinha como voltar atrás. Ela mora num apartamento alugado hoje. Um estúdio pequeno, longe daqui. Eu soube pela Dalva, que viu num grupo de WhatsApp do bairro. A vida deu para ela exatamente o que ela queria me dar. Solidão. E sabe o que eu sinto quando penso nela? Não é ódio, não. Não mais. É pena. Pena de uma mulher que era tão obcecada
em ter o que era dos outros que esqueceu de construir a própria vida. O Pedro está namorando de novo. Uma moça chamada Cristina, professora, simples, de família humilde. Ela veio almoçar aqui semana passada. Comeu minha galinha assada, elogiou de verdade, me ajudou a lavar a louça, sentou comigo na varanda para conversar. Quando ela foi para ir embora, eu disse para o Pedro: essa sim é uma mulher de verdade. Ele sorriu e me abraçou. Eu também mudei. Não sou mais aquela Neuza que abaixava a cabeça, que aceitava humilhação calada, que tinha medo de reagir. Eu aprendi que a gente tem que lutar pelo que é nosso, que a gente não pode deixar ninguém, nem mesmo família, pisar na gente. Teve gente que me criticou, sabia? Teve vizinha que disse que eu fui cruel com a Jéssica, que eu devia ter perdoado, que família é sagrada, que guardar rancor faz mal para a alma. Mas essas pessoas não dormiram 11 dias no sofá, não foram humilhadas na própria casa, não viram a própria dignidade ser pisoteada. Vingança, para mim, não foi sobre destruir ela, foi sobre me levantar, foi sobre recuperar o que era meu, foi sobre mostrar que eu ainda estava viva, forte, capaz de reagir. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo uma mulher de 73 anos que sobreviveu a tanta coisa, que ficou viúva cedo, criou filho sozinha, trabalhou até os dedos sangrarem, pagou apartamento prestação por prestação, e que quando tentaram tirar tudo dela, ela não desistiu. Teve dias que eu pensei em desistir, sim. Teve noite que eu olhei para o teto e pensei: será que não é mais fácil só aceitar? Ir embora? Deixar ela vencer? Mas aí eu lembrava da minha mãe, da minha avó, de todas as mulheres fortes que vieram antes de mim, e eu sabia que não podia desistir, porque desistir seria trair todas elas. Seria dizer que o suor delas não valeu nada. Então eu levantei, e lutei, e venci. Hoje eu sei que vingança também é sobre isso, sobre se levantar e mostrar que ninguém me destrói, que eu posso ser velha, posso ser cansada, posso ter rugas e cabelo branco, mas eu ainda tenho força, eu ainda tenho veneno, eu ainda tenho voz, e ninguém, absolutamente ninguém, vai me tirar da minha casa de novo. A escritura do apartamento está na minha gaveta, com o meu nome, 50% legalmente meu. E quando eu morrer, vai ser do Pedro, do meu filho, não de uma nora interesseira que só queria dinheiro. Às vezes eu sento aqui na varanda, olhando o movimento da rua, e penso em tudo o que aconteceu. E eu sorrio, porque eu não só sobrevivi, eu venci. E se você está passando por alguma situação parecida, se tem alguém tentando te tirar o que é seu, se tem alguém te humilhando, te diminuindo, te fazendo sentir pequeno, escuta o que eu vou te dizer. Não abaixa a cabeça. Não aceita, não deixa. Você é mais forte do que imagina. E quando a hora chegar, você vai saber exatamente o que fazer. Se você gostou dessa história, deixa seu like, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação de injustiça na família? Como você reagiu? A gente adora ler as histórias de vocês. E lembra, vingança não é sobre ser cruel. É sobre justiça. É sobre dignidade. É sobre mostrar que você ainda está de pé. Meu nome é Neuza. Tenho 73 anos. E essa é a minha história de vingança.